Minha namorada me deixou por um homem rico, depois que a família dela disse que eu nunca seria suficiente. Agora ela está de volta, mas uma frase minha virou o mundo dela de cabeça para baixo. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar na oficina mecânica do meu tio Mike. Não porque ele quisesse me contratar, na verdade, ele tentou me convencer a não fazer isso, dizendo que eu deveria focar na escola. Mas eu estava cansado de usar roupas usadas e de ver minha mãe exausta o tempo todo. Além disso, eu sempre tive uma queda por carros. Costumava passar horas assistindo vídeos no YouTube sobre motores e modificações, desenhando projetos em meus cadernos velhos durante as aulas. A oficina do tio Mike não era nada luxuosa, apenas um lugar simples que fazia um trabalho decente para pessoas decentes. Mas, cara, aquela oficina era a minha Harvard. Todos os dias depois da escola, eu ia direto para lá para varrer o chão, organizar ferramentas, fazer o que fosse necessário. Os mecânicos mais velhos começaram a me ensinar coisas quando viram que eu realmente estava interessado. Com 16 anos, eu já fazia troca de óleo de olhos fechados. Com 17, ajudava na reconstrução de motores. É aqui que começa a ficar interessante. Um dia, apareceu um cara com um Mustang GT todo acabado. Outras oficinas já tinham desistido do carro, dizendo que não valia a pena consertar. Mas eu vi potencial. Passei 2 semanas ficando até tarde, depois do meu horário normal, pesquisando em fóruns, tentando coisas diferentes. Finalmente, fiz o carro funcionar melhor do que novo. A notícia se espalhou. Se você tinha um carro de alta performance que precisava de um serviço sério, a oficina do tio Mike era o lugar certo, e eu era o garoto que você queria procurar. Me formei no ensino médio com notas razoáveis, graças a minha mãe me cobrando em relação aos deveres de casa, mas a faculdade realmente não era uma opção. Fui para uma escola técnica e tirei todas as certificações. Foi lá que conheci a Sarah. Pensando bem agora, eu devia ter percebido os sinais desde o primeiro dia. Ela levou o BMW dela para a oficina onde eu fazia meu estágio. Nada demais, só um 328i que o pai dela deu de presente no aniversário de 20 anos. Eu sei. Mas ela parecia diferente das outras garotas ricas que apareciam por lá. Ela realmente demonstrou interesse quando expliquei o que havia de errado com o carro, não ficou enojada com minhas mãos sujas de graxa e até riu das minhas piadas bobas sobre carros. Começamos a namorar algumas semanas depois. Pensando bem, acho que ela me via como uma forma de rebeldia contra a família dela. Você sabe como é, às vezes, garotas ricas namoram caras problemáticos só para irritar os pais. Só que eu nem era um cara problemático. Era apenas um trabalhador que manjava de carros e tinha grandes sonhos. Aqueles primeiros anos foram realmente ótimos. Ela levava almoço para mim na oficina e ficava lá enquanto eu trabalhava nos projetos. Eu comecei a fazer alguns trabalhos por fora e guardava cada centavo. Tinha uma visão de abrir meu próprio negócio, não apenas outra oficina mecânica, mas uma garagem de alto padrão, o tipo de lugar onde as pessoas levam Ferraris e Lamborghinis para serviços sérios. Sarah parecia apoiar. Sempre dizia que acreditava em mim. Mas a família dela, meu Deus! Imagine todos os estereótipos sobre aristocratas snobs multiplicados por 10 e você terá uma ideia. O pai dela, um figurão do mercado imobiliário, me fazia perguntas condescendentes sobre meu hobby com carros. Nos jantares de família, a mãe dela sempre dava um jeito de mencionar como o filho da amiga estava indo bem na faculdade de medicina ou como o marido da prima tinha acabado de virar sócio em um grande escritório de advocacia. Mas eu mantinha calma e focava nos meus objetivos. Com 24 anos, eu já tinha uma boa reputação na cena automotiva de Detroit. Comecei a receber alguns clientes de alto nível, por indicação, e até fui destaque em uma revista local de carros por uma restauração personalizada que fiz em um Shelby GT500 de 1967. As coisas estavam melhorando. Sarah e eu estávamos juntos há 4 anos. Nessa altura, já falávamos sobre casamento, filhos, tudo isso. Eu estava juntando dinheiro para comprar um anel. Nada extravagante, mas era honesto. Dinheiro que ganhei com minhas próprias mãos. Tinha todo um plano de pedir ela em casamento assim que conseguisse o empréstimo para abrir minha oficina. E então tudo desmoronou. Todo ano, a família da Sarah organizava um baile de caridade chique para alguma fundação, salve alguma coisa. Normalmente, eu inventava uma desculpa para não ir. Nada é mais desconfortável do que estar cercado por filhinhos de papai que acham que trocar o próprio óleo é uma aventura. Mas dessa vez, Sarah insistiu, dizendo que era importante para a família que eu estivesse lá.
Sinal vermelho número 1 que eu ignorei completamente. Me matei de trabalhar naquela semana para terminar antes do prazo o Porsche GT3 de um cliente só para conseguir ir. Até comprei um terno novo, nada caro, mas melhor do que minhas roupas comuns da JCPenney. Passei 3 horas assistindo vídeos no YouTube sobre como dar um nó ao Windsor direito. Pensando agora, acho que me esforcei demais. Mas olha, eu só queria deixar a Sarah orgulhosa. O baile de gala foi numa mansão ridícula nos arredores da cidade. Estamos falando de fonte na entrada, serviço de manobrista. Momento constrangedor, reconheci um dos manobristas. O cara já tinha trabalhado com o tio Mike. E havia tantos lustres de cristal que podiam cegar um pequeno exército. Me senti deslocado no exato momento em que entrei, mas tentei manter a pose. Foi então que James Morrison III fez sua grande entrada. Esse babaca apareceu com um Porsche GT3 RS novinho em folha, o mesmo modelo no qual eu tinha trabalhado a semana inteira, exceto que o dele saiu direto do showroom, provavelmente nunca viu nenhuma partícula de poeira. Ele entra usando, o que descobri depois, era um terno de $112 mil. Sim, eu pesquisei. E um relógio extravagante que provavelmente custava mais do que meu salário anual. Além disso, aquele típico corte de cabelo de filhinho de papai, que grita, os advogados do meu pai têm advogados. E aí vem o detalhe, descobri que a família dele era dona da Morrison Luxury Automobiles, uma rede de concessionárias de carros de luxo em 3 estados, as mesmas que às vezes nos enviavam carros problema que eles não conseguiam consertar. A ironia doía. A mãe da Sarah praticamente saiu correndo para cumprimentá-lo. James, querido. Não sabíamos que você viria. Mentira total. Descobri depois que tinham convidado ele de propósito. Quando percebi, já estavam conduzindo a Sarah até ele, garantindo que ficassem sentados juntos no jantar. Durante o jantar, tive que aguentar o cara se gabando dos novos empreendimentos dele, todos bancados com o dinheiro do papai, é claro. Acabei de adquirir uma nova concessionária em Chicago, dizia ele, girando seu vinho de $1.000 como se estivesse num comercial de TV chique. Estou planejando expandir para o mercado de carros exóticos. É tudo sobre entender a mentalidade do consumidor de luxo. Eu quase engasguei com a porção minúscula e esquisita de sei lá o que francês que estavam servindo. Esse cara não saberia o que é trabalhar de verdade com carro nem se isso mordesse a bunda magra dele coberta de grife. Mas toda vez que ele abria a boca, os pais da Sarah praticamente babavam. O pai dela ficava dizendo coisas como, é esse tipo de pensamento visionário que a indústria precisa ou você realmente entende o lado comercial das coisas? O tempo todo, percebi que a Sarah estava cada vez mais calada. Normalmente, ela falaria das personalizações que eu fiz, como eu estava planejando abrir minha própria oficina, mas naquela noite, nada. Ela apenas ficava lá, acenando com a cabeça e rindo das piadas horríveis do James sobre pessoas que ainda compram carros americanos. Isso doeu mais do que qualquer indireta sobre minhas origens. Depois do jantar, teve dança. Eu não sou muito de dançar, a menos que você considere o passinho da vitória que eu faço depois de reconstruir uma transmissão com sucesso, mas eu tentei. Aí James aparece, todo suave com suas habilidades de dança de salão, provavelmente aprendidas em algum colégio preparatório de elite. Sarah nem olhou para mim. O resto da noite foi tortura. Tive que vê-los dançando, conversando, rindo. A mãe dela ficava por perto o tempo todo, tirando fotos, fazendo comentários sobre como formavam um casal bonito. Enquanto isso, eu estava encostado no bar, afogando minha frustração numa bebida cara demais que eu nem sabia apreciar. No caminho de volta para casa, Sarah estava diferente. Quieta. Quando tentei brincar dizendo que o James era um estereótipo ambulante, ela não riu como costumava fazer. Em vez disso, ficou na defensiva. Ele entende muito sobre o setor, ela disse. Talvez você pudesse aprender alguma coisa com ele sobre o lado dos negócios. Foi aí que eu soube. Lá no fundo, eu acho que já sabia naquele momento que tudo tinha acabado. Mas, como um idiota, ignorei. Fiquei me dizendo que ela só tinha se impressionado com a festa chique, que tudo voltaria ao normal assim que estivéssemos na nossa rotina de sempre. Nas semanas seguintes, Sarah começou a se envolver mais com o círculo social da família dela. De repente, estava sempre ocupada demais para ir na oficina, sempre com algum evento beneficente ou função social para comparecer. E de algum jeito, James sempre estava lá também. Pura coincidência, ela dizia. Aham, tá bom. A gota d'água foi quando descobri que ela estava tendo almoços de negócios com James, para discutir oportunidades de investimento na minha futura oficina.
Aparentemente, ele estava interessado em apoiar talentos locais. Claro, apoiar-me diretamente para fora do meu relacionamento. Foi numa terça-feira que minha vida desmoronou. Lembro porque eu tinha acabado de concluir a reconstrução complexa da transmissão de um Mercedes AMG GT de um cliente. Estava me sentindo bem, com graxa até as orelhas, mas com um bom cheque no bolso, aquele tipo de dia que normalmente significava cerveja de comemoração com os caras na oficina. Então recebo uma mensagem da Sarah: podemos conversar? Passo na sua casa depois do trabalho. Qualquer um que já recebeu essa mensagem sabe exatamente o que significa. Mas eu, burro, achei que talvez ela quisesse se desculpar por estar distante ultimamente. Corri para casa, tomei o banho mais rápido da minha vida, até dei uma ajeitada no meu apartamento simples em cima da oficina. Não era grande coisa, mas era meu, pago com trabalho honesto e horas sem fim. Ela chegou parecendo que tinha saído de uma revista. Tudo de grife. Cabelo impecável. Nenhum fio fora do lugar. Enquanto isso, minhas mãos ainda tinham óleo de motor sob as unhas, que não saía por mais que eu esfregasse. O contraste bateu diferente naquele dia. Acho que precisamos de um tempo, ela começou, abertura clássica, né? Mas aí veio o verdadeiro soco no estômago, tenho pensado muito sobre meu futuro. Eu apenas sentei ali, no meu sofá gasto, enquanto ela seguia com seu discurso ensaiado. Como ela precisa de estabilidade. Como está no momento da vida em que precisa pensar sério no futuro. Como a família dela fez enxergar algumas coisas. E o golpe final, ela realmente teve a audácia de dizer isso. James me ajudou a entender o que eu realmente quero na vida. Alguém já estabelecido. Alguém que possa proporcionar o estilo de vida ao qual estou acostumada. Sabe de uma coisa? Eu nem fiquei bravo. Não gritei. Não quebrei nada. Só fiquei ali sentado, sentindo como se tivessem arrancado meu coração pela garganta. 4 anos de memórias passaram diante dos meus olhos, todas as noites que ela passou comigo na oficina, todos os planos que fizemos, todas as vezes que ela disse que acreditava nos meus sonhos. E a oficina? Perguntei. E tudo que planejamos? Ela realmente revirou os olhos. Revira os olhos. Seja realista. Você tem ideia de quanto capital é necessário para competir com oficinas de luxo já estabelecidas? James diz, eu interrompi ali mesmo. James? O cara que nunca trocou o próprio óleo? É esse quem você está ouvindo agora para conselhos de negócios? Ela me lançou aquele olhar como se eu fosse um garoto que simplesmente não entendia como o mundo real funciona. É exatamente disso que eu tô falando. Você está tão focado no lado técnico que não entende a realidade do mercado. O James tem conexões. Ele entende o mercado de luxo. Eu me levantei. Algo dentro de mim quebrou. Cai fora. O quê? Sai do meu apartamento. Pega suas bolsas de grife, sua realidade de negócios e seu James, e cai fora. Ela ficou chocada, provavelmente esperava que eu implorasse, prometesse mudar, rastejasse pedindo mais uma chance. Em vez disso, fui até a porta e abri. Ela saiu sem dizer mais uma palavra. 2 dias depois, ela estava por toda parte no Instagram, fotos dela com o James num restaurante chique no terraço, o braço dele em volta da cintura dela, os dois parecendo que estavam estrelando um comercial sobre problemas de gente rica. Legenda: às vezes, a vida te leva exatamente para onde você deveria estar. A pior parte? Os comentários. Todas as amigas ricas dela dizendo coisas como, finalmente. Vocês são perfeitos juntos. É isso que você merece, garota. Como se todo o nosso relacionamento tivesse sido apenas uma fase embaraçosa pela qual ela passou. Aí veio a tempestade de verdade. Lembra daquele Mercedes que eu tinha acabado de terminar? O dono ligou no dia seguinte dizendo que a transmissão estava dando problema de novo. Eu estava tão destruído pelo término que provavelmente deixei passar algo durante a remontagem. Tive que arcar com o custo do conserto. Lá se foi o cheque gordo do qual eu estava tão orgulhoso. Vieram mais erros. Comecei a beber demais, chegava atrasado no trabalho, perdi o foco nos serviços. O tio Mike tentou conversar comigo, mas eu não estava ouvindo. Os clientes começaram a procurar outro lugar. Minhas economias para a oficina evaporaram rápido, entre trabalhos perdidos e tentar afogar as memórias da Sarah na bebida. Perdi mais 3 trabalhos grandes em 2 semanas. No mundo dos carros de luxo, a reputação corre rápido. Um erro, e sua imagem leva um golpe.
2 erros, e as pessoas começam a procurar outro mecânico. O tio Mike tentou ajudar. Ele é um cara do bem. Continuava me dando chances mesmo quando eu aparecia atrasado, de ressaca ou os dois. Mas depois que arranhei o Camaro restaurado de 1969 de um cliente porque estava bêbado demais para notar uma chave solta na minha bancada, ele teve que tomar uma decisão. Me chamou num canto numa tarde de sexta, com dor estampada no rosto. Escuta, garoto. Eu te amo como a um filho. Mas não posso deixar você trabalhar com carros desse jeito. Você vai se machucar ou machucar alguém. Tira um tempo, coloca a cabeça no lugar. Naquela noite, bebi até não sentir mais nada. Acordei no chão do banheiro com 3 chamadas perdidas do meu senhorio. Acontece que eu tinha deixado de pagar 2 meses de aluguel do meu apartamento em cima da oficina. Eu estava tão destruído que nem tinha notado os avisos de atraso se acumulando. E o verdadeiro golpe no estômago? Minha conta poupança estava quase zerada. 4 anos de economia meticulosa para abrir minha oficina, jogados fora em menos de 2 meses de autodestruição. Entre os serviços que tive que refazer, as bebidas e as tentativas de manter as aparências em alguns encontros que não levavam a nada, eu queimei quase tudo o que tinha. Tive que voltar a morar com minha mãe aos 26 anos. Ela não disse nada quando abri a porta com 2 mochilas e uma caixa de ferramentas. Só me abraçou e disse que o jantar estaria pronto em 1 hora. Mas eu a vi chorando na cozinha mais tarde naquela noite. Aquilo me destruiu saber que eu estava fazendo minha mãe chorar, depois de tudo que ela sacrificou para me criar direito. Comecei a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Trabalhei na AutoZone durante o dia, entregava pizza à noite. Mas o pior? Tive que aceitar um emprego como manobrista num shows de luxo no centro. Do tipo de lugar onde eu sonhava em levar a Sarah quando tivesse vencido. E aí aconteceu o momento que realmente me quebrou. Lá estou eu, com meu uniforme de manobrista, calças de poliéster barato e um colete vermelho que me fazia parecer um elfo de Natal rejeitado. Então, chega um Porsche GT3 RS familiar naquele tom específico de azul tubarão que ainda me assombra nos sonhos. James sai do carro, parecendo um modelo da GQ. E então a Sarah, usando um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o meu carro. Tudo de grife. Aquela pulseira de diamantes que o James tinha postado dando a ela no Instagram. Sim, eu ainda, pateticamente, checava as redes sociais deles. Ela me viu. Eu sei que me viu. Mas olhou direto através de mim, como se eu fosse invisível. Só me entregou a Clute com aquele sorriso ensaiado que se dá para quem serve. James, no entanto, me reconheceu. Ele deu aquele sorrisinho arrogante, tirou a carteira e disse, cuida bem dela. Enquanto me entregava uma nota de $100. Eu sei como as coisas têm sido difíceis para você ultimamente. Eu queria enfiar aquela nota na garganta dele. Queria dizer que eu sabia mais sobre carros do que ele jamais saberia. Queria apontar que o dinheiro do papai não faz de alguém um homem. Mas sabe o que eu fiz? Peguei o dinheiro. Por que eu precisava? Porque o ar-condicionado da minha mãe estava quebrado, e ela não me deixava pagar pelo conserto. Mas eu sabia que aquela nota cobriria as peças. Naquela noite, depois do meu turno, sentei no meu carro, o mesmo Mustang que eu tinha tanto orgulho de ter construído do zero. Agora mostrando sinais da idade e do abandono. Peguei o celular e abri o Instagram da Sarah. Lá estavam eles, no mesmo restaurante onde eu acabara de trabalhar como manobrista, casal perfeito, vida perfeita, tudo perfeito. 30 quilos a mais de depressão no meu corpo, uniforme barato cheirando a carros dos outros, aquela nota de $100 queimando no meu bolso. Esse foi o meu fundo do poço. Mas aqui está o segredo sobre chegar ao fundo do poço. Quando você chega lá, não tem mais nada a perder. Naquela noite, dirigi para casa, passei direto pela minha mãe assistindo seus programas noturnos, entrei no meu antigo quarto daquele que ainda tinha meus troféus do ensino médio nas prateleiras. Fiquei ali, olhando no espelho por horas. O cara que me olhava de volta? Eu não o reconhecia mais. Não fazia barba há semanas, olheiras profundas sob os olhos, parecia um estranho usando o meu rosto. Foi quando tomei a decisão. A decisão, com um D maiúsculo. Porque às vezes você precisa quebrar completamente antes de poder reconstruir. E reconstruir era exatamente o que eu estava prestes a fazer. Aquela nota de $100 que o James me deu? Mudou tudo. Mas não do jeito que ele imaginava. Na manhã seguinte ao incidente do valet, acordei às 4 da manhã. Algo dentro de mim era diferente.
Fui até o banheiro, peguei a balança digital antiga da minha mãe e encarei a realidade. 110 quilos. Eu tinha engordado 21 quilos de puro peso da depressão em apenas alguns meses. Peguei o celular, apaguei todos os aplicativos de delivery, deixei de seguir a Sarah e o James em todas as redes sociais, e em vez disso, baixei um aplicativo para contar calorias. E então fiz algo que não fazia desde o futebol do ensino médio, calcei meu velho tênis de corrida e fui correr. Consegui correr exatos 6 minutos antes de achar que meus pulmões iam explodir. Mas essa é a coisa sobre chegar ao fundo do poço, você não tem nada além de tempo. Sem namorada, sem vida social para manter, sem reputação a proteger. Só horas e horas para se reconstruir. Então, fiz um plano. Um de verdade. Nada dessas resoluções de ano novo. Acordar às 4h30 da manhã. Shake de proteína. Aprendi sobre nutrição adequada no YouTube. 5 da manhã, academia. 7 da manhã, turno na AutoZone. 4 da tarde, trabalho como manobrista. 11 da noite, estudar negócios e marketing até meus olhos não conseguirem mais ficar abertos. Repetir isso todo santo dia. O primeiro mês foi um inferno. Meu corpo doía o tempo todo. Morar com minha mãe aos 26 anos parecia o fracasso supremo. O trabalho de manobrista era um lembrete constante de tudo que eu havia perdido. Mas eu continuava olhando para aquela nota de $100 colada na minha parede, pensando no sorriso arrogante do James. Usei aquela raiva, aquela humilhação, como combustível. No terceiro mês, as coisas começaram a mudar. Já tinha perdido 11 quilos, comecei a ver definição muscular de novo. Os clientes regulares da AutoZone começaram a perguntar o que eu estava fazendo de diferente. Mas a maior mudança acontecia na minha mente. Trabalhar na AutoZone trouxe um benefício inesperado. Eu conversava com todo tipo de cara que gostava de carro em Detroit, desde pais suburbanos mexendo em projetos de fim de semana até colecionadores sérios mantendo seus clássicos. Comecei a notar padrões, do que reclamavam, dos serviços que não encontravam, do que gostariam que existisse. Os caras mais ricos, especialmente, reclamavam de como as concessionárias, como a da família do James, cobravam caro demais por serviços básicos e estragavam os trabalhos mais complexos. Quanto mais eu ouvia, mais eu via uma lacuna no mercado. Esses caras queriam alguém que entendesse tanto da mecânica quanto do mercado de luxo. Lembra do galpão que mencionei antes? Encontrei durante um turno de manobrista. Um prédio abandonado enorme em Corton, bem entre os subúrbios ricos e o centro da cidade. O dono anterior tinha falido durante a Covid. O lugar era um caos, janelas quebradas, grafites por toda parte, provavelmente alguns moradores de rua nos cantos. Mas, meu Deus, a estrutura era perfeita. Pé direito alto, localização excelente, portas enormes que comportavam qualquer tamanho de veículo. Durante minhas pausas, eu sentava no carro, em frente ao prédio, fazendo contas, esboçando plantas, planejando. O preço pedido estava muito além do meu alcance, $400 mil, mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Aí veio o ponto de virada. Numa noite, durante o turno, chega um Rolls-Royce Phantom todo maltratado. Sim, isso acontece. O dono, um empresário à moda antiga de Detroit, o Sr. Thompson, diz que o carro estava fazendo um barulho estranho. Já tinha reclamado com 3 concessionárias diferentes, gastado milhares e o problema ainda estava lá. Eu ouvi e imediatamente soube o que era, um problema clássico na suspensão a ar desses modelos. Contei o diagnóstico, ele ficou cético mas estava desesperado. Disse que eu podia dar uma olhada depois do meu turno, se quisesse. Passei 2 horas no estacionamento consertando o carro com ferramentas básicas do porta-malas. Quando terminei, ele ficou surpreso. Começou a perguntar sobre minha trajetória, meus planos. Contei tudo, sobre o galpão que queria comprar, sobre minha visão de uma oficina de luxo diferente, sobre como o mercado atual não atendia caras como ele. Conversamos por mais 1 hora. No dia seguinte, ele ligou querendo me encontrar no escritório dele. Apareci com as melhores roupas que tinha, o que não dizia muita coisa naquela altura, mãos ainda manchadas de graxa apesar de esfregar até ferir. Ele tinha uma proposta, ajudaria a garantir o empréstimo para o galpão, mais $200 mil para reforma e equipamentos. Em troca, queria 25% do negócio e prioridade no atendimento da coleção de carros dele. Mas tinha uma condição, eu tinha 3 meses para provar que podia gerir um negócio. Tinha que montar um plano empresarial completo, estratégia de marketing, tudo.
Ah, e precisava recuperar minha reputação no mundo dos carros de luxo. Sem pressão, né? Sabe o que eu fiz? Peguei todo o curso gratuito de negócios que encontrei na internet. Passei os turnos de manobrista estudando os clientes de alto padrão, como falavam, o que valorizavam, o que os fazia confiar no negócio. Usei minhas conexões da AutoZone para reconstruir minha reputação na comunidade automotiva. Pedi favores a todo mecânico que já ajudei. Perdi mais 9 quilos, comecei a me vestir melhor, não chique, mas profissional. Roupas limpas e passadas, mesmo para o trabalho de manobrista. Mudei meu jeito de falar, de me portar. Não fingindo ser algo que eu não era, mas me tornando a melhor versão de quem eu podia ser. 3 meses depois, entrei no escritório do Sr. Thompson, um homem diferente, física, mental e profissionalmente. Entreguei um plano de negócios de 100 páginas que reescrevi 12 vezes. Tinha 5 donos de carros de luxo prontos para assinar contratos de manutenção. Um plano de reforma completo para o galpão. Ele leu tudo, me encarou por um bom tempo e então abriu a gaveta da mesa e puxou um molho de chaves. As chaves do galpão. Ele já tinha comprado, disse ele. Sabia desde a segunda semana que eu ia conseguir realizar aquilo, só queria ver até onde eu me esforçaria. Naquela noite, em pé dentro do que seria minha futura oficina, coberta de poeira e teias de aranha, finalmente tirei a nota de $100 da parede. Não porque já tinha superado tudo, mas porque precisava de espaço para o alvará de construção que mudaria tudo. Renovar aquele galpão foi como trazer um carro morto de volta à vida. Você precisa desmontar tudo até chegar ao metal nu antes de poder reconstruir corretamente. No primeiro dia que entrei ali como dono, encontrei 3 sem-teto morando no escritório dos fundos e pombos suficientes para iniciar uma equipe de corrida. O telhado tinha vazamentos em 17 pontos diferentes. O piso de concreto estava mais rachado que a bússola moral da minha ex. Mas, cara, há algo terapêutico em destruir coisas para reconstruí-las melhores. Passei 2 semanas só demolindo paredes internas e limpando décadas de lixo industrial. O Sr. Thompson achava que eu era louco por fazer a demolição com as próprias mãos, mas eu precisava daquilo. Precisava sentir cada parte daquele lugar se transformar sob minhas mãos. Lembra do plano de negócios que mencionei? Ele previa 3 meses de reforma antes da inauguração. Fizemos em 7 semanas. Estou falando de dias de 18 horas, dormindo num catre no que viria a ser a sala de espera dos clientes, comendo só barras de proteína e café de posto de gasolina. Minha mãe me trazia roupas limpas e comida de verdade, dizendo que eu estava trabalhando demais. Mas ela não entendia, isso não era trabalho, era redenção. O piso acabou custando quase $50.000 para fazer do jeito certo, revestimento especial de epóxi que aguentava tudo, desde vazamentos de óleo até marcas de pneus de Bugatti. Os elevadores? Outros $100.000 para equipamento de qualidade. Nada daquela porcaria hidráulica barata que quebra a cada 2 meses. Cada centavo gasto era um investimento para provar que eles estavam errados. O dia da inauguração não teve nada de especial, sem cerimônia, sem corte de fita. Eu apenas abri as portas às 7 da manhã, numa terça-feira. Tinha exatamente 5 atendimentos agendados, todos contatos do Sr. Thompson. Às 8 em ponto, tive meu primeiro teste real. Chega um Rolls-Royce Cullinan, o dono reclamando de um barulho estranho na suspensão. Outras oficinas tinham dado um orçamento de $115.000 para trocar o sistema inteiro. Levei 2 horas para diagnosticar e consertar, era apenas um atuador solto que custava $300 em peças. A expressão no rosto dele quando entreguei a nota? Inestimável. Ligou para 3 amigos antes mesmo de sair do estacionamento. Foi aí que tudo começou a engrenar. A notícia se espalhou pela comunidade de carros de luxo como fogo em mato seco, essa nova oficina em Corkton, comandada por um cara que realmente sabe o que faz, que não cobra absurdos, preços justos por trabalho de qualidade. Na terceira semana, já estávamos com a agenda lotada para 2 semanas à frente. Contratei meus 2 primeiros mecânicos, 2 caras que conhecia dos tempos da oficina do tio Mike, que queriam entrar no mercado de alto padrão. Eu mesmo os treinei. Fiz questão que entendessem meus padrões, nada de atalhos, nada de cobrar mais só porque o cliente tem dinheiro. Aí veio o divisor de águas. Lembra daquela restauração de Ferrari que mencionei lá atrás? O dono era um figurão no mundo dos carros clássicos. Ele trouxe sua Ferrari 250 GTE de 1962. A oficina anterior tinha destruído o motor na tentativa de reconstruí-lo e queria mais $40.000 para consertar os próprios erros.
Passei uma semana reconstruindo aquele motor sozinho, ficando acordado até às 3 da manhã estudando manuais originais da Ferrari. Quando liguei o motor pela primeira vez, aquele V12 cantando como se tivesse acabado de sair de Maranello, cara, eu chorei. O dono ficou tão feliz que nos apresentou no boletim do clube de carros dele. No que percebi, estávamos recebendo ligações de colecionadores do país inteiro. Em 6 meses, tive que contratar mais 3 mecânicos. Ganhamos a reputação de ser a oficina que resolvia os problemas impossíveis, aqueles que outras oficinas, inclusive certas concessionárias, não conseguiam desvendar. Comecei a receber ligações de donos de carros exóticos cansados de lidar com as concessionárias. E aqui a coisa fica boa. Comecei a perceber um padrão, muitas reclamações sobre a Morrison Luxury Automobiles, a rede do papai do James. O departamento de serviço deles estava caindo, cobrando preços absurdos por serviços básicos, cometendo erros nos trabalhos complexos. Por quê? Porque James tinha convencido o velho a cortar gastos com o treinamento dos técnicos, achando que os ricos pagariam qualquer preço de qualquer forma. 1 ano depois, tínhamos lista de espera de 3 meses. Precisei começar a recusar carros comuns para focar em exóticos e clássicos. Expandi para o prédio ao lado, dobrei nosso espaço, instalei um sistema de diagnóstico especializado da Ferrari que custava mais do que minha primeira casa. Então, um dia, aquele Porsche GT3 RS familiar parou do lado de fora, não para conserto, apenas estacionado enquanto o dono ia à nova cafeteria do outro lado da rua. A pintura azul tubarão parecia meio opaca agora, os discos de freio mostravam desgaste pesado. Pelo som, percebi que o carro precisava urgentemente de uma limpeza de carbono, mas o dono ainda não tinha percebido quem eu era. Veja bem, eu mantive perfil discreto, sem redes sociais, sem propaganda, só boca a boca. Algumas revistas locais até fizeram reportagens sobre a oficina, mas eu sempre recusei fotos. Não era sobre mim, era sobre o trabalho. Mas agora, olhando aquele Porsche ali parado, sabendo o que estava por vir, mano, o Karma estava prestes a apresentar a conta. Lembra daquele Porsche GT3 RS acabado? 2 semanas depois de vê-lo lá fora, ele finalmente chegou como cliente, não com James dirigindo, mas com um funcionário da concessionária. Aparentemente, o carro estava com desempenho ruim e os técnicos deles não conseguiam descobrir o motivo. O funcionário me entregou as chaves sem nem imaginar quem eu era. Fiz uma inspeção completa enquanto ele esperava. O carro estava um caos, acúmulo de carbono, pastilhas de freio gastas, fluido de transmissão que provavelmente não era trocado desde que o carro saiu da fábrica. Sinais clássicos de um dono que se importa mais com o emblema do que com a máquina. Fiz um orçamento completo e entreguei ao funcionário, cerca de $18.000 em serviços necessários. Ele ligou para o James ali mesmo, no meu escritório. Eu podia ouvir o James pelo telefone. Isso é ridículo. Nosso departamento de serviço disse que só precisava de um ajuste. Fez meu dia quando o funcionário respondeu: Senhor, o senhor me disse para levar o carro na melhor oficina de Detroit. Esta é a melhor oficina. James apareceu 1 hora depois, provavelmente esperando impor autoridade. Entrou no meu escritório sem me reconhecer de imediato, eu tinha mudado muito em 3 anos. Ganhei 30 quilos de músculo, deixei uma barba bem cuidada, vestia um terno sob medida em vez de macacão. Um momento de reconhecimento? Ouro puro. O rosto dele passou por umas 5 emoções diferentes em 3 segundos: choque, descrença, raiva, medo e, finalmente, respeito. Porque ele sabia, um olhar ao redor da oficina dizia tudo: 6 carros de alto padrão sendo trabalhados, 3 certificados da Ferrari na parede e uma lista de espera tão longa que tivemos que parar de aceitar novos clientes. Como? Ele começou a perguntar. Trabalho duro, cortei. Algo que o dinheiro do papai não compra. Ele tentou disfarçar, começou a falar sobre como devíamos colaborar, que a rede de concessionárias dele estava com dificuldades. Aparentemente, cortar gastos com o serviço não era uma boa estratégia de longo prazo. Mas eu não estava interessado em ajudar o cara que tirou tudo de mim. Seu carro estará pronto em 2 semanas, eu disse. Pagamento padrão, 50% adiantado. A melhor parte. Ele pagou. Não tinha escolha, na verdade, a reputação dele estava em jogo e a concessionária não conseguia consertar o carro direito. Mas isso foi só o aperitivo. O prato principal veio cerca de 1 mês depois, quando recebi um e-mail interessante. A Morrison Luxury Automobiles estava tentando vender algumas de suas filiais. A reputação do serviço deles tinha afundado tanto que estavam perdendo milhões.
Os clientes de alto padrão estavam fugindo em massa, muitos vinham direto para nós. Lembra do Sr. Thompson, meu mentor e investidor? Acontece que ele faz parte do conselho de vários bancos que detinham os empréstimos da família Morrison. Um telefonema dele, de repente, esses empréstimos estavam sendo revisados com lupa. A cereja do bolo? Sarah apareceu na minha oficina sem avisar, numa tarde. Estava diferente, as roupas de grife tinham sumido, substituídas por roupas de lojas comuns. Aquele brilho de garota rica perfeita tinha desaparecido. Aparentemente, os problemas financeiros da família do James tinham chegado até ela. Nada mais de cartões sem limite, nem compras de luxo. Cometi um erro, ela disse, parada no meu escritório, o mesmo escritório onde um dia sonhei em construir algo grandioso. Nunca devia ter te deixado. Você era real, e eu fui cega demais para enxergar isso. Foi então que a Emma entrou, minha namorada há 2 anos, ex-piloto profissional de corrida, que hoje comanda sua própria empresa de peças de performance. Ela é tudo o que a Sarah fingia ser, inteligente, determinada, autêntica. A expressão no rosto da Sarah quando a Emma me deu um beijo de cumprimento? Melhor do que qualquer vingança que eu poderia ter planejado. O erro não foi ter ido embora, eu disse a Sarah. O erro foi achar que eu precisava de você para ter sucesso. Hoje, minha oficina é referência para carros exóticos no meio oeste. Temos lista de espera de 6 meses, 3 unidades, e uma reputação de excelência que dinheiro nenhum compra. A família do James teve que vender a maioria das concessionárias. O karma é implacável quando você constrói seu sucesso sobre areia. A última notícia que tive? Ele trabalha como vendedor de carros usados em Ohio. E a Sarah? Ainda está com ele, mas não por escolha. Quando você constrói a vida toda em cima do dinheiro de outra pessoa, é difícil sair quando esse dinheiro some. O Instagram dela hoje? Só postagens do tipo abençoada com o que importa. Você sabe, aquelas que as pessoas fazem para tentar convencer a si mesmas de que estão felizes. Eu? Acabei de assinar contrato para abrir mais 2 unidades. Emma e eu vamos nos casar na próxima primavera. A cerimônia será no primeiro galpão que renovei. O Sr. Thompson será meu padrinho. Aquela nota de $100 que o James me deu quando eu era manobrista? Está emoldurada no meu escritório, bem ao lado do prêmio de empreendedor do ano passado. Às vezes penso naquela noite como manobrista, vendo os dois entrarem naquele restaurante como se fossem donos do mundo. Tudo que construí desde então não foi por vingança, foi para provar que o verdadeiro sucesso vem de paixão genuína, trabalho duro e nunca deixar que outra pessoa defina o seu valor. O império que construí não se ergueu sobre conexões familiares ou fundos fiduciários. Foi construído com mãos calejadas, noites em claro e um amor verdadeiro pelo que faço. E isso, ninguém jamais poderá tirar de mim.